A gente separou duas questões de prova de interpretação aqui para você e a gente vai tentar deixar, para ficar mais fácil de você acompanhar, pelo menos no comentário fixado aqui desse vídeo. Então, se você às vezes não estiver conseguindo ler aqui da tela, ou se você quiser parar para ler um pouquinho melhor, com mais calma, vai estar ali no comentário fixado só as questões, beleza? A gente vai começar aqui com uma questão da CESP, de técnico judiciário do TRT, da 7ª Região de 2017. Você vai ver que o professor Jorge ele já separou aqui para a gente algumas palavras-chave que ele deixou destacadas aqui em vermelho para a gente, para nos ajudar. Eu vou tentar ler a questão aqui para você. Qualquer coisa você pausa o vídeo, tenta fazer a questão, que depois você vai ver a correção aqui junto com a gente e você vê se acertou, se a sua linha de raciocínio estava correta, beleza? Deixa eu ler aqui o texto. O velocista jamaicano Usain Bolt, considerado o homem mais rápido do mundo, declarou certa vez que queria se tornar jogador de futebol do Manchester United. Agora, uma observação rápida antes de eu continuar o texto. Ao contrário do professor Jorge, que é especialista em inglês, ele é fera nisso como ninguém, o meu inglês é uma bela de uma negação. Então, qualquer palavra em inglês ou qualquer coisa estrangeira que eu acabar tendo que ler aqui, com certeza vai sair uma negação. Então, já me perdoa desde já por isso. Então, vamos lá. Então, seguindo aqui, Bolt jogaria de ala e aproveitaria para imprimir velocidade ao jogo, segundo afirmou. Dá para imaginar o jogador levando 9,5 segundos para sair da pequena área, sem sombra de impedimento, e chegar saltitante ao gol rival, antes que os locutores tenham tempo de informar as horas. Isso me leva a uma boa ideia para os próximos Jogos Olímpicos. No evento de abertura, as delegações desfilariam e confraternizariam. No dia seguinte, haveria um eletrizante sorteio. Neste, descobriríamos que o time de vôlei iria representar o Brasil na canoagem e que a equipe de pentatlo moderno havia sido escalada para jogar handball. Os atletas do levantamento de peso adorariam encarar uma coreografia de ginástica rítmica, enquanto os meninos do basquete teriam certa dificuldade em driblar um ciclista durante a partida de futebol. Equipes masculinas seriam convocadas para esportes femininos, como nado sincronizado, e seriam obrigadas a exibir toda a sua graça e malemolência aos juízes. Estes, aliás, seriam mantidos em seus esportes, bem como os técnicos de cada modalidade. Por quê? Afinal, a gente não está de brincadeira. Então, beleza. Esse é o texto. Então, vamos ver aqui o que a questão está pedindo para a gente. Então, vamos lá. Vamos ver o enunciado. No texto CESP, cria-se um efeito de humor por meio do uso da ironia, recurso que consiste em afirmar algo oposto à ideia que se quer, de fato, transmitir, como se observa quando a autora afirma que. Então, beleza. Quais foram as palavras que o professor destacou aqui para a gente? Humor, ironia e oposto. Então, a gente tem que achar a questão aqui, dentre as alternativas, a gente tem que achar uma que cria um efeito de humor pelo recurso da ironia. Então, qual seria o gabarito? Qual que você marcou? Você marcou A, B, C ou D? Então, o gabarito aqui é a letra A. É a letra A, onde se cria um efeito de humor pelo recurso da ironia. A gente não viu ali no texto que o professor ele destacou a palavra adorariam? Então, na opção A, esse adorariam, ele é irônico, pois claramente esses caras não iam gostar disso. Imagina, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, quando ele ainda era fisiculturista, ou mesmo quando ele estava no primeiro filme dele lá em Conan, fazendo ginástica rítmica. Se você for muito novo e não souber do que eu estou falando aqui, do Schwarzenegger como Conan, então tenta talvez imaginar o The Rock fazendo isso, sabe? Um atleta de ginástica rítmica, ele precisa ser gracioso, flexível e expressivo, enquanto um fisiculturista, ele precisa ser musculoso, forte e definido. A ginástica rítmica, ela requer habilidades como flexibilidade e expressão corporal, enquanto o fisiculturismo, ele enfatiza o desenvolvimento muscular e a definição. Então, claramente, um fisiculturista ele não iria adorar praticar ginástica rítmica, pois o fisiculturista ele possui um nível extremo de hipertrofia muscular,
o que claramente dificultaria a realização daqueles movimentos fluidos e expressão corporal que são exigidos na ginástica rítmica. Você consegue imaginar esses famosos brucutus como Schwarzenegger ou The Rock adorando fazer ginástica rítmica? É um pouco difícil, né? Então, por isso que a resposta é a letra A, aqui no nosso texto. Beleza? Então, na proposição da questão, pode-se constatar o conceito da ironia. Isso facilita determinar a opção correta. E nas opções B, C e D, não existe ironia exatamente, só afirmações simples ou hipóteses, sabe? Mas nada como o adorariam do A, que deixa o texto irônico. Quando a gente olha aqui as outras opções, ó, equipes masculinas seriam convocadas para esportes femininos como o nado sincronizado. Isso é simplesmente uma afirmação. Juízes seriam mantidos em seus esportes, bem como os técnicos de cada modalidade. Também só uma afirmação. O Usain Bolt é considerado o homem mais rápido do mundo, também só uma afirmação. Então, gabarito dessa questão, letra A. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários se você errou ou se você acertou essa questão, beleza? Então, vamos agora para a próxima questão. A próxima questão agora é uma questão da FCC, também de português de interpretação de textos, para técnico judiciário do TRT da Terceira Região, questão de 2009. Então, esse aqui, para o vídeo não ficar muito grande, vou deixar aqui o texto centralizado, o texto dessa questão. Qualquer coisa você pausa, lê o texto também vai estar aqui no comentário fixado, e em seguida eu já vou aqui para a resposta para a gente comentar. Então, pausa aí e vamos seguir. Então, estou presumindo que você já pausou, já leu o texto e já respondeu a questão. Então, vamos aqui ver qual seria o gabarito. O gabarito dessa questão é letra B. Está correto apenas os itens 1 e 3. Beleza, primeiro vamos ver aqui no texto quais foram as palavras-chave que o professor destacou para a gente. O professor Jorge destacou a palavra escuta, destacou aqui, escritórios se recuperam, negócios evoluem, o esplêndido negócio insinua-se no tráfego. De novo aqui, escuta, servos do negócio. E quando a gente vem aqui, é correto perceber que o poeta se dirige a alguém que pode ser um eventual leitor, tratando-o pela pessoa verbal. Aí aqui, o 2, né? A gente pode marcar. Se coloca como mais um elemento anônimo na multidão que se mistura aos trabalhadores nas ruas. E a terceira questão aqui deixa implícito que os sentimentos pessoais, como, por exemplo, o amor, foram sobrepujados pela preocupação mercantil. Por que que o gabarito é B? Por que apenas o que está aqui no 1 e o que está no 3 estão corretos? Vamos ver o porquê. O 1 ele está correto porque escuta a hora pode estar se referindo a um possível leitor. Por isso que ele separou aqui em cima a palavra escuta. Tá vendo? E embaixo aqui também. E nessas duas palavras aqui, escuta a hora formidável do almoço na cidade. E nessa segunda que aparece aqui também, em ambas as frases, o verbo escuta, ele está se dirigindo a alguém na segunda pessoa, solicitando que essa pessoa preste atenção em algo específico. Então, ali naquele primeiro exemplo ali da frase, seria a hora formidável do almoço na cidade, só para você entender. Essas expressões, elas reforçam o apelo direto ao interlocutor para que ele esteja, atento a esses momentos que estão ali descritos no texto. Agora, a segunda alternativa, ela está errada. E ela está errada porque no poema, o poeta, ele se distingue dos trabalhadores, assumindo a posição de um eu lírico que meramente observa o tumulto e o caos na cidade durante a hora do almoço e na volta para casa. E uma observação aqui para complementar: eu lírico é o nome que se dá à voz poética, ou seja, a voz que expressa emoções, sentimentos, pensamentos e ou opiniões em uma poesia. Dessa maneira, o eu lírico presente em um texto poético é uma criação do poeta, né? Só para você conseguir ter aí uma informação mais ampla. E agora, a terceira opção. Essa terceira opção aqui, ela está correta por quê? Porque, de fato, deixa implícito que a preocupação mercantil
ela fica acima dos sentimentos pessoais. Então, o item 3, ele está correto. Por isso que o professor ele destacou essas palavrinhas aqui para a gente, para facilitar essa interpretação. Beleza?